Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje com o tema Trabalho de uma Força. Esse assunto é abordado lá no primeiro ano do ensino médio, tá? É um assunto bastante importante também, bem grandinho, tá? Então vamos lá que a gente vai falar de muita coisa interessante hoje, tá? Aqui eu já coloquei um guindaste levantando um peso, jogar na caçamba do caminhão, tá? Então a gente vai ter um trabalho sendo realizado aí. Nós vamos ter um gasto de potência mecânica, a gente vai estudar na próxima videoaula. Eu acredito que vai vir no próximo PET, no PET 7, tá? Essa parte de potência, a gente vai falar disso também. Então, a potência depende do trabalho. Se você entende o trabalho direitinho agora, você vai conseguir entender a potência lá no próximo PET, tá? Vamos lá, então. O que é o conceito de trabalho e energia? Então, a gente está caminhando para começar um conceito, uma, um conteúdo muito importante também na física, que é a parte de energia, tá? Então, a gente vai falar disso também. Então, trabalho e energia são coisas que estão relacionadas, tá? Então, em física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Então, se você aplica a força num objeto, a força que você aplicou, se a força deslocar o objeto, se ela conseguir deslocar o objeto, quer dizer que então ali em cima desse objeto foi realizado um trabalho pela força, tá? Então dizemos que existe um trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o seu deslocamento. Assim, quando a força não desloca o corpo, não há realização de trabalho, galera. Então, sem a força atuando no corpo, não tem realização. Sem ele deslocar, pode até ter força, mas se essa força não conseguir deslocar o objeto, não tem realização de trabalho, tá? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, a gente não precisa colocar direção e sentido, e ela define-se pelo seu valor e também pela unidade de medida. Então, trabalho não precisa colocar direção e sentido, galera, só o valor e a sua unidade de medida que vai ser o joule, que eu vou falar mais para frente. Bom, então, vamos falar de energia, já começando essa parte de energia, que vai precisar. Então, a energia é definida como a capacidade de produzir um trabalho, ou seja, o corpo só é capaz de realizar um trabalho quando ele possui energia. Então, para você realizar um trabalho, para você aplicar uma força, para você aplicar essa força, vai gastar energia. Aí, gastando energia, se essa força provocar o deslocamento, a força vai realizar o trabalho. Então, eu posso falar que o trabalho só foi realizado através do gasto da energia. Então, se você não tiver energia, você não vai ter trabalho. Então, a condição para poder haver trabalho é energia, né? Para poder aplicar uma força e essa força provocar o deslocamento do objeto. Por exemplo, um guindaste só é capaz de levantar um carro, produzir trabalho, quando ligado a uma fonte de energia. Então, se ele não estiver ligado a uma fonte de energia, ele não vai conseguir levantar o carro. Se ele não vai levantar o carro, não tem deslocamento, então não tem produção de trabalho. Da mesma forma, só conseguimos fazer nossas atividades normais porque recebemos energia dos alimentos. Então, você só consegue ir para a escola, você só consegue fazer as tarefas do seu dia a dia caso você alimente. Então, a energia vem dos alimentos. Então, quando você ingere um alimento, você está ingerindo energia. Então, aquela energia que vai dar a capacidade para você de realizar os trabalhos do dia a dia, que é jogar bola, que é trabalhar, que é estudar, tá? É importante saber, então, que sempre que realiza um trabalho, né, o W, tá? A gente coloca W, a gente coloca um Tzinho mais bordadinho. Mais pra frente a gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Então, sempre que realiza um trabalho, é a força. Quem realiza o trabalho é a força e não o objeto, galera. Então, você vai falar assim, eu apliquei uma força no objeto. Então, quem realizou o trabalho foi eu? Não, foi a força que eu apliquei. Então, quem realiza o trabalho não é o agente causador da força. É a força que foi aplicada, tá, galera? E nem o objeto que recebeu a ação dessa força. Quem realiza trabalho é só a força que foi aplicada no objeto. Bom, então vamos ver agora como que a gente vai calcular esse trabalho e como que vai funcionar esse trabalho. Nós temos várias maneiras de você ver a atuação do trabalho no nosso dia a dia, galera. Nós temos o trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Nós temos o trabalho da força constante que não é paralela. Nós temos o trabalho da força que não é constante. Nós temos o trabalho da força peso. Nós temos o trabalho da força elástica. A gente vai estudar isso tudo ainda. Vamos embora então. Então, o trabalho de uma força constante. Então, se é constante, não pode mudar. E ela tem que ser paralela ao deslocamento. Então, vamos lá.
você tem um objeto aqui no ponto A, você vai aplicar uma força nele, empurrando ele para a direita. Então, se a força que você aplicou tiver no mesmo sentido, né, do deslocamento, então quer dizer que essa força, ela está atuando de maneira que ela está ajudando no deslocamento. A gente chama isso de trabalho motor, tá? Depois a gente vai falar disso aí mais para frente. Então, quando a força está atuando no deslocamento do corpo, nós temos o trabalho da força constante paralela, tá? Lembrando que essa força não pode mudar, tem que ser constante, tá? Então, para a gente calcular o trabalho, aqui, ó, o trabalho já não colocou W, já coloquei um Tzinho mais bordadinho. Então, o trabalho é igual. Eu preciso saber a força que foi aplicada no corpo e a distância, o deslocamento que ele andou. Então, se eu pegar o F vezes D, eu acho o trabalho dessa força constante paralela, tá? Agora, e se caso a força tiver, na verdade, no sentido contrário do deslocamento? Então, vamos supor que alguém empurrou esse objeto, ele foi andando para a direita, mas tem uma força de atrito atrapalhando, que estaria para a esquerda. Então, nesse caso, a força de atrito, ela realiza um trabalho negativo, a gente chama de trabalho resistente, tá? Então, quando a força atrapalha o movimento, nós temos um trabalho chamado de resistente e o trabalho vai ter que dar sempre um valor negativo. Então, no caso aqui, para a gente calcular o trabalho dessa força que está atrapalhando, a gente vai fazer F vezes D, né, o deslocamento, só que o sinal de menos, tá, galera? Bom, agora quando o trabalho de uma força constante, mas não paralela. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O bloco, a bolinha, ela vai andar para a direita, mas a força que foi aplicada nela não foi totalmente na horizontal, a força foi meio na diagonal. Então, o que acontece? Quando a força é aplicada na diagonal, o trabalho que foi realizado, ele é diferente da situação anterior, tá? Então, agora, a fórmula modifica um pouquinho, porque, na verdade, a força que tirou o bloco do repouso e fez ele entrar em movimento para a direita não é essa força F. Na verdade, é uma componente dessa força F, é um pedaço dessa força F, que seria, nos casos aqui, nessa força F apontando para a direita aqui, ó. Esse FTzinho aqui, ó. Tá? Então, vamos supor, se você aplicou a força F valendo 100 newtons. Então, quer dizer que desses 100 newtons, uma parte é que está fazendo o bloco andar para frente. Pode ser 80 newtons, pode ser 70, pode ser 50, pode ser 20 newtons, nada impede. Então, o que está provocando o deslocamento não é a força de 100, é uma parte da força de 100 que estaria para cá, ó, tá? Aí, como a gente não sabe que força que é essa, a gente tem que usar o cosseno do ângulo, porque vai formar um ângulo aqui, galera, entre a força F e a força FT que estaria desenvolvendo o objeto para poder movimentar realmente. Então, se a gente aplicar o cosseno, que é o cateto adjacente, que é o FT, sobre a hipotenusa, que é o F, que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. Então, a fórmula ficaria o seguinte, trabalho igual a FT vezes D. Só que o FT, a gente tem que fazer F, né, que é o teorema de cosseno do ângulo, né, vezes o valor do F, que é a hipotenusa, ou seja, F vezes D vezes o cosseno do ângulo que tiver aqui. Pode ser 30 graus, 60, 40, o que for, tá? Então, toda vez que a força estiver na diagonal, a fórmula muda, galera. Fica trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno. É fácil de você observar isso no desenho, no exercício. No exercício apareceu o ângulo, apareceu um ângulo lá de 30, 60, que não seja 90 graus, então você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo, tá? Continuando. E o trabalho nulo, a gente vai ver ele mais para frente. Vamos lá. Agora vamos ver o trabalho de uma força variável. Aí você vai falar assim, então quer dizer que a força que atuou no objeto para poder entrar em movimento, ela pode mudar. Pode, né? É muito mais fácil a gente ter no nosso dia a dia o trabalho de uma força variável do que o trabalho de uma força não variável, que a gente viu os dois exemplos anteriores, tá? Porque é muito difícil você empurrar o objeto com a mesma força, tá? Quando você empurra ele, você pode ficar um tempinho empurrando ele e essa força modificar. Então, se essa força modificou, é porque ela variou. E como que a gente calcula o trabalho quando a força varia? Aí você não pode usar nenhuma daquelas duas equações que eu te dei. Você vai ter que usar sempre um gráfico, uma área de gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, a força que foi empurrando o objeto, ela foi diminuindo de um valor e depois ela ficou constante. Mas de todo jeito ela mudou. Então, para você calcular o trabalho, você vai ter que fazer aqui de duas partes. Calcular o trabalho dessa primeira parte
e depois calcular o trabalho da segunda parte. E como a gente vai fazer isso? Nós vamos usar a figura geométrica que o gráfico formar. Então, o gráfico pode formar, a reta do gráfico pode formar um trapézio, um retângulo, um triângulo, tá? Então, esse primeiro aqui, por exemplo, ó, ele formou um trapézio, galera, aqui, ó. Formou um trapézio. Então, se eu calcular a área desse trapézio, automaticamente eu calculei o trabalho para deslocar o objeto até tantos metros que está aqui, porque ele não te deu valor. Mas até tantos metros que está ali, ó. Aí você vai fazer o trabalho dessa área 1, que é um trapézio, e o trabalho dessa área 2, que seria aqui um retângulo, base vezes altura, né, gente? E o trapézio, me calcula, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A gente já usou isso aí muitas vezes. Então, se você quiser calcular o trabalho total, desse deslocamento total, você vai somar o trabalho da área 1 mais o trabalho da área 2. Aí você vai ter o trabalho total para deslocar a partícula tantos metros, tá? Então, toda vez que aparecer gráfico, galera, você vai usar a área da figura que o gráfico formar, tá? Bom, e o trabalho nulo? Quando que não vai haver trabalho? Então, o trabalho será nulo quando a força que a gente vai calcular o trabalho dela, se ela não estiver ajudando e não estiver atrapalhando, galera, então essa força não está realizando trabalho nenhum, tá? Ou então quando você perceber que essa força for perpendicular ao deslocamento, porque aí vai dar um ângulo de 90 graus, e ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Aí quando você multiplicar a força vezes distância vezes o cosseno de 90 que é zero, o trabalho dá zero, então o trabalho é nulo. Então, vamos notar também que o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento ele é sempre nulo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, essa bola está em movimento aqui, correndo para a direita. Aí, o que acontece? A força peso para baixo e a força normal, elas não realizam trabalho. É nulo. Por quê? O deslocamento está na horizontal. A força peso e a força normal, elas são na vertical. Então, elas formam que elas são perpendicular com o deslocamento. Então, se elas são perpendiculares ao deslocamento, é porque o ângulo dá 90 graus com o deslocamento. Ó, o deslocamento para a direita e a força aqui formando 90 graus com o deslocamento. Então, se dá 90 graus, o cosseno de 90 é zero, então trabalho é zero. Então, você vai pensar assim, se o objeto está andando na horizontal, então a força peso e a força normal, basicamente elas nunca vão realizar trabalho. Tá, e agora se o objeto estiver caindo ou subindo, movimentando na vertical, aí a força peso já realiza trabalho, galera. Tá? Que é o que a gente vai ver mais para frente, que é o trabalho da força peso. Só que antes vamos ver o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante ou o trabalho resultante total, galera, dá na mesma. Então vamos aqui. Vamos pensar aqui, um bloco, ele está andando aqui para a direita, sujeito a uma força F para a direita, que empurrou ele, só que aí tem uma força de atrito para trás, atrapalhando, tem a força peso dele, tem a força normal. Então, nesse caso, se eu for calcular o trabalho total que atua nesse bloco, eu tenho que calcular o trabalho de cada força, galera. Calculando o trabalho de cada força, eu somo que eu acho o trabalho total. Então, ou seja, eu tenho que achar o trabalho da força F, o trabalho da força F, o trabalho da força P, o trabalho da força normal. Só que a gente acabou de ver, o trabalho da força P e da força normal, galera, é zero, né? Então, o trabalho da força F, o trabalho da força F, a gente vai calcular. Como a gente viu que o trabalho da força FAT é negativo, então você vai somar o trabalho da força F menos o trabalho da força FAT, você descobre o trabalho total do circuito, do sistema, galera, do bloco, tá? Vamos ver agora o trabalho da força peso, galera. Esse trabalho da força peso é o seguinte, então quando o objeto está deslocando na horizontal, galera, na vertical, desculpa, aí sim a força peso realiza trabalho. Então seria trabalho é igual a peso vezes, né, a altura. O deslocamento agora seria a altura. Como peso é massa vezes a gravidade, então o trabalho para a gente calcular para o objeto cair ou para o objeto subir, a gente vai usar mgh a fórmula. Aqui ele está mostrando para a gente que o caminho com que a bolinha caia, se ela passa pelo caminho 1, passa pelo caminho 2, se passa pelo caminho 3, o caminho não vai fazer diferença não, galera. Tá? O trabalho vai ser sempre igual, porque a altura é igual, independente do trajeto que ele faça. Então, ó, o trabalho vai ser positivo quando o corpo estiver descendo, porque a gravidade está ajudando. O trabalho será negativo quando sobe, tá? Porque a gravidade está atrapalhando. No deslocamento na horizontal, se o objeto está caindo na vertical, não existe trabalho na horizontal e ele não depende da forma de trajetória. É igual se você for subir para o segundo andar. Se você vai de escada ou se você vai de elevador, o trabalho realizado é igual.
porque a altura que você vai, o desnível que você vai subir é igual ao tanto de elevador quanto de escada, tá? Cuidado, trabalho tem nada a ver com esforço físico. É lógico que fosse esforço físico, né? Você gasta mais subindo pela escada, tá, galera? Bom, aí agora, na próxima aula, eu vou falar sobre o trabalho da força elástica, galera, tá? Só um minutinho.